do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam acompanhando as nossas aulas e hoje nós já vamos para a lição de número 10. Vamos então fechar os nossos olhos e juntar as nossas mãos para falarmos com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada porque o Senhor nos sustentou até aqui. Por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, te agradecemos. Também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Obrigada porque o Senhor é o nosso Salvador e que possamos sempre reconhecer os nossos erros diante de Ti. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos recordar um pouquinho da aula passada sobre como fizeram Davi como o rei de Israel, sobre como o povo reconheceu a Davi como o rei de Israel. E para darmos prosseguimento à história do rei Davi, vamos abrir a nossa revista na lição de número 10, que se chama A Derrota do Rei Davi, e também a nossa Bíblia nos textos bases em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, que é daqui que provém a nossa história, tá legal? Agora vamos memorizar o versículo da nossa semana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. 1 Samuel 13, 14. Vamos para a nossa história então. Davi, ele tornou-se um rei muito conhecido e seu reinado, ele estava indo muito bem. Um dia, no tempo em que haveria uma guerra, Davi, ele enviou os seus servos para pelejarem, mas ele mesmo resolveu ficar em seu palácio em Jerusalém. Uma tarde, Davi, ele se levantou da sua cama e estava passeando pelo terraço, quando de repente, de lá de cima do palácio, ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, então, ele procurou saber quem era aquela mulher e ficou sabendo que seu nome era Batseba. Olhem que nome diferente, Batseba, é estranho, mas era esse o nome dela. Davi, ele também ficou sabendo que Batseba era casada com Urias, soldado seu, mas mesmo assim Davi, ele mandou buscá-la porque ele queria conhecê-la e na verdade Davi queria namorar Batseba de forma escondida. Bom, Davi, ele sabia que era errado ficar com uma mulher casada, mas ele insistiu no erro e depois de um tempo, Batseba mandou avisar o rei Davi que ela estava esperando um filho seu. Davi queria que todos pensassem que Batseba estava esperando, na verdade, um filho do seu marido, Urias. Por isso, Davi pensou em um plano. Bom, como Davi, ele não queria que ninguém soubesse do seu romance secreto com Batseba, ele mandou chamar Urias para ter uma conversa com ele, para se aproximar de Urias e perguntou, ele iniciou esse diálogo, ele iniciou essa conversa perguntando como que iam as guerras, como que iam as batalhas.
E no meio dessa conversa, Davi ele deu um conselho para Urias e disse: olha, Urias, desculpem, estou te achando um pouco cansado, vai para casa descansar um pouco, fica um pouco com a sua esposa, eu te dou essa folga. Mas o plano de Davi, ele não deu certo e foi por água abaixo, porque Urias disse que não estava com cabeça para curtir o aconchego do seu lar com a sua esposa em uma noite tranquila. Urias, na verdade, era um soldado muito dedicado e ele estava, na verdade, concentrado e preocupado com os seus companheiros de guerra, com os soldados. E ele disse que ele não iria para casa ficar com a sua mulher. O plano de Davi, então, foi por água abaixo. E daí, Davi, ele pensou em um segundo plano, mas esse foi muito pior, mas muito pior do que o primeiro. Davi, ele deu uma ordem ao comandante chamado Joabe, e sabem qual foi essa ordem? Davi, ele mandou que colocassem o soldado Urias na frente de uma batalha, em um lugar muito perigoso, e pediu ainda para que ele ficasse sozinho, para que ele morresse nessa batalha. Que coisa horrível, né? Que Davi, ele tinha planejado. E foi um pecado praticado contra Deus, do qual Deus não se agradou. Porque primeiro Davi praticou o pecado de adultério, que é se relacionar com uma mulher casada, o que não pode nem diante da lei dos homens, nem diante da lei de Deus. E o segundo pecado cometido pelo rei Davi agora foi o homicídio do soldado Urias, para que o caminho para ele pudesse ficar livre. Joabe, então, ele fez como Davi, ele ordenou e colocou Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Foi então que durante esta guerra morreram alguns servos de Davi e também morreu Urias, como Davi tinha planejado. E na verdade, será que agora o caminho então estava livre para Davi e Batseba se casarem? Será que agora está tudo certo? Não, né, crianças? Até aparentemente pode estar tudo ok para que eles pudessem se casar, porque agora Batseba era viúva. Mas diante de Deus, eles estavam em pecado. Deus, ele não tinha se agradado dessas atitudes do rei Davi. Mas um tempo depois, Davi, ele acabou se casando com Batseba, logo depois que ela ficou viúva. E Deus, ele queria que Davi, ele se arrependesse dos seus erros e pecados. E então, Deus, ele enviou o profeta chamado Natã para ir falar com o rei Davi. Foi então que Natã foi até o palácio e disse para Davi: Davi, eu vou te contar uma história. Havia em uma cidade 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. O homem rico, ele tinha muitos bens, ovelhas, gados, ele tinha de tudo. Porém, o homem pobre, ele não tinha nada. O homem pobre, ele apenas tinha uma cordeirinha, que tinha criado esta cordeirinha com muito amor, com muito carinho, e ela ainda dormia nos seus braços. Foi então uma visita à casa do homem rico. E esse homem rico queria oferecer um banquete para esta visita. Porém, o homem rico, ele não quis matar nenhum do seu rebanho, nenhum dos animais do seu rebanho, para servir como refeição a esta visita.
Mas este homem rico mandou roubar e matar a única cordeirinha do homem pobre. Depois de ouvir essa história, Davi ele ficou furioso e disse para Natã: certamente o homem rico deve morrer, eu ordeno que ele seja morto. Mas, na verdade, o rei Davi ele não tinha se dado conta que essa história dizia respeito à história dele mesmo. Então, disse o profeta Natã para Davi: Davi, tu és o homem rico dessa história. Você tinha tudo. Você tinha bens, você tinha riquezas, você tinha todo o reino, do qual o próprio Deus, do qual o Senhor te deu. Mas você quis a única riqueza do homem pobre, ou seja, Urias. Você quis a única riqueza que Urias, que era o homem pobre, tinha, que era a sua cordeirinha, ou que era a sua esposa chamada Batseba. Quando Natã falou isso para Davi, ou seja, deu esse puxão de orelha nele, por ele ter feito tantos erros e cometido tantos pecados, ele também disse que para os erros que Davi havia cometido haveria uma consequência, haveria uma punição. Imediatamente o rei Davi ele se arrependeu dos seus pecados cometidos contra Deus. E o rei Davi disse, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E foi isso que aconteceu. O filho de Davi e Batseba nasceu, mas um tempo depois ele morreu, porque esta foi a punição que Deus ordenara para o fruto desse pecado. E um tempo depois, Batseba, que já era agora casada com Davi, ela teve o seu segundo filho, e este filho se chamou Salomão. Salomão foi um menino muito especial diante de Deus, e Deus se agradou desse menino, e agora os próximos capítulos da história de Salomão a gente vai saber só na lição de número 11, tá legal? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e nós pudemos aprender que Davi, ele cometeu no mínimo 4 pecados. Quais são eles? Assassinato de Urias, adultério com Batseba, mentira contra Urias e cobiça da mulher do próximo. E para ilustrar nossa aula, vamos para uma dinâmica. Vamos então para a nossa dinâmica. Vamos tentar derrubar os pecados da nossa história. O pecado da mentira, o pecado do homicídio, o pecado do adultério e o pecado da cobiça. Vamos tentar derrubar então. E eu consegui derrubar o pecado da cobiça e do homicídio. Já com relação ao pecado do adultério e da mentira, eles não foram derrubados. Assim é desta forma na nossa vida. Quando nós não conseguirmos derrubar alguns pecados das nossas vidas, nós devemos pedir perdão para Deus e pedir para que Ele possa nos ajudar e perdoar os pecados que estão encobertos do nosso coração. Davi, ele se arrependeu dos seus pecados cometidos contra Deus. E quando nós nos arrependemos de verdade, Deus, ele perdoa os nossos erros. Porque foi por isso que Jesus Cristo, o nosso Salvador,
veio a este mundo para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados cometidos contra Deus. E por fim, embora Deus nos perdoe, nós devemos ter a consciência de que todo pecado tem as suas consequências. Perdão é uma coisa, consequência dos nossos atos e daquilo que nós fazemos de errado é outra. E muitas vezes, apesar do perdão que Deus nos concede, haverá uma consequência para o nosso pecado cometido. No caso de Davi e de Batseba, a consequência foi a morte do primeiro filho que eles tiveram. Mas eu queria dar um exemplo para vocês de forma prática com relação a um pecado que vocês podem fazer de forma corriqueira. Quando, por exemplo, vocês estão numa atividade escolar, em alguma aula, e vocês se irritam, vocês ficam irritados, vocês xingam um coleguinha. E vocês ficam irados e brigam com aquele coleguinha. Bom, se você se arrepender de todo o coração, Deus, Ele vai perdoar você. Ele vai perdoar aquilo que você fez contra o seu coleguinha. Porém, a gente sempre vai ter uma consequência dos nossos atos, daquilo que nós fizermos de errado. Por exemplo, neste caso, vocês podem levar uma suspensão, uma advertência, uma exortação dos superiores, da coordenação, da escola, por exemplo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Preste atenção no que eu vou falar. É uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. Onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você. O sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. Onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Preste atenção no que eu vou falar. É uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. Onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você. O sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão